Fala pessoal, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do Casal Investidor, onde ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E no vídeo de hoje você vai entender as 9 coisas mais importantes que você precisa saber sobre imposto de renda nos fundos imobiliários. Vamos falar sobre os rendimentos, sobre as vendas das cotas e também vou passar um pouco da minha filosofia pessoal de investimentos em FIs. Isso para você ter menos dor de cabeça com a Receita Federal e menos trabalho com o seu imposto de renda. Então, pessoal, a gente tem duas formas principais de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários e a Receita Federal está de olho nas duas. A primeira delas é com os rendimentos, que a gente chama de aluguéis, mas o nome técnico é rendimentos mesmo, e algumas pessoas falam proventos também. E o lado bom dos FIs é que os rendimentos são isentos de imposto de renda. O fundo não paga imposto de renda quando ele recebe os aluguéis dos inquilinos e você não paga imposto de renda quando você recebe os rendimentos do fundo. E isso é sensacional porque dá menos trabalho para a gente, mas principalmente porque aumenta o dividend yield dos fundos imobiliários, principalmente se você comparar com o dividend yield das ações e também com o valor que você receberia de aluguel ao pegar um imóvel físico e colocar para alugar. Mas esse é tema de outro vídeo, eu vou explorar melhor essa ideia que você vai achar também muito legal. E a segunda forma de ganhar dinheiro com os FIs é vendendo as suas cotas com lucro. E aí não tem jeito, você sempre tem que pagar imposto de renda sobre esse lucro na venda de um FI e você mesmo é o responsável por isso. Não é a corretora, não é a Receita, é você. E eu sei, essa parte é chata, é burocracia, pagar imposto é roubo, o Brasil tinha que ser um país melhor, mas você tem 3 opções. Pagar um contador para fazer isso para você, ou você pagar um programa que vai importar suas notas de corretagem e automaticamente calcular o imposto que você deve, é o que eu uso hoje em dia, ou você mesmo fazer na mão, registrar e colocar em planilha tudo para você calcular esse imposto. É o que eu fiz no passado, eu fazia no passado isso. Então, se você não quer gastar dinheiro com um programa, que eu acho que vale a pena, tá? Ou se você não quer delegar algo tão importante para um contador, só te resta você mesmo fazer esse registro e fazer o cálculo do seu imposto de renda. Mas eu vou deixar esse assunto, que é um assunto mais técnico, para tratar em profundidade num outro vídeo, até para esse vídeo aqui não ficar muito cansativo e grande demais. Então vamos logo para o foco desse vídeo, que são as 9 coisas que você precisa saber sobre imposto de renda nos fundos imobiliários. E a primeira coisa é que a alíquota de imposto de renda é sobre o lucro na venda das cotas. E eu falo isso porque muita gente confunde e acha que imposto é sobre o valor que você investiu. E não, imposto é sempre sobre o lucro. Isso quer dizer que você só paga imposto se vender e se tiver lucro. Ou seja, se você comprar um fundo imobiliário e nunca vender, você nunca paga imposto. Eu mesmo vendi poucos FIs na minha vida e quando eu compro um FI é tipo casamento católico, é para a vida inteira. Na verdade, é mistura de casamento católico com casamento árabe, né? Porque eu tenho vários FIs. Então, outra dica para você, quando for comprar um FI, compre um FI excelente, tá? Olhe sempre os excelentes, aqueles bem diversificados, com imóveis de altíssima qualidade, para você não precisar vender depois. Um excelente FI, ele vai ficar na sua carteira durante muito tempo, talvez para a vida inteira, e aí você vai ter menos trabalho e menos dor de cabeça com o imposto de renda. Ah, Júnior, meu FI valorizou muito, tô com lucro muito grande, cara. Vou vender essa parada. Salvo em algumas exceções, os FIs, no geral, oscilam um pouco, principalmente os mais diversificados. E aí, para ser mais preciso, os FIs oscilam 1/3 da oscilação das ações. E aí, será que esse lucro é tão alto assim? Será que vai valer a pena vender? Principalmente, como a gente já vai ver, a alíquota de imposto de renda dos FIs é uma das mais caras. Então, já te adianto outra dica. Se você está procurando ganho de capital, talvez os FIs não seja a melhor opção para você. Talvez você deva procurar isso nas ações que oscilam mais. E aí deixar os FIs para o que eles foram criados, que é a geração de renda. Esse é o foco deles, tá? É renda. Mas eu não quero jogar ninguém, se a sua mão está coçando muito para vender, você quer embolsar esse lucro, então tudo bem, vende, mas vai ter que pagar imposto de renda. Então, como eu falei, só tem que pagar imposto quem vender e quem tiver lucro. Então, se você vender no prejuízo, você não tem que pagar imposto. Mas, Júnior, quem é o louco de vender um FI no prejuízo? Bem, talvez você tenha feito uma má escolha e quer vender mesmo no prejuízo para partir para uma opção melhor. E eu acho isso muito bom, muito acertado. A gente, como ser humano, tem uma dificuldade, tá? A gente tem uma coisa chamada aversão à perda. A
gente tem uma dificuldade de assumir os nossos prejuízos nos investimentos. Só que você partir para uma opção melhor pode te dar um resultado muito melhor no longo prazo do que ficar agarrado num FI ruim. Mas talvez você queira usar um outro benefício, que é a compensação de lucros e prejuízos. De repente você está num FI com um lucro muito grande que você quer vender e não quer pagar imposto, então você pode compensar esse lucro com o prejuízo de um outro fundo imobiliário. Ou seja, se você vender um FI no prejuízo, aí você só registra esse prejuízo porque você não tem que pagar imposto em cima dele. E aí no futuro, se você vender um FI com lucro, você pode abater esse prejuízo do seu lucro. Se você, por exemplo, teve um prejuízo de R$400, e aí no futuro você teve um lucro de R$500, então você vai abater o 400 do 500 e vai te gerar um lucro de R$100. Ou seja, você tem que pagar o imposto em cima de um valor menor, o que é bom para você. E isso não tem prazo, você pode carregar esse prejuízo durante muitos anos até você abater. Basta você registrar tudo direitinho, porque, como eu falei, você é responsável por isso. E aí, lembrando, você só pode compensar lucro e prejuízo de FI com FI. Muita gente erra e mistura FI com ações, com ETFs, compensando lucro e prejuízo um do outro, e não, você não pode fazer isso. E a quinta coisa que você precisa saber é que a alíquota dos FIs é de 20% sobre o lucro na venda das cotas. E aí muita gente confunde com as ações. Nas ações, se você vender abaixo de 20 mil, você está isento de imposto de renda. Se você vender 20 mil ou mais em um mês, tá? Você tem que pagar 15% de imposto de renda. Então, nunca se esqueça, nos FIs sempre você paga 20% de IR sobre o lucro. Não tem isenção. E aí, olha só que interessante, na renda fixa, a menor alíquota é de 15%. Nas ações, ou você é isento, ou você paga 15%. Nos ETFs, é sempre 15%. Até na previdência privada, com a tabela regressiva, você consegue chegar a 10%. E nos FIs é 20%, é a maior alíquota. E qual é a conclusão? FI não é para ficar vendendo. Quanto mais você vende, mais imposto você paga. O foco do FI é acumular imóveis, acumular FIs, para focar nos rendimentos. Então, lembra disso, tá? Agora, a sexta coisa que você precisa saber. Se você comprou 10 cotas de um FI por R$100, né? Cada cota R$100, você investiu R$1.000, 10 vezes 100. Se no futuro você vendeu essas 10 cotas por R$150 cada uma, você ganhou R$1.500. Ou seja, você lucrou R$500. 1.500 menos 1.000. R$500 de lucro, certo? Na verdade, não. Porque desse lucro de R$500 você pode descontar os seus custos, tanto da compra quanto da venda. E aí você vai ter um lucro menor e um imposto a pagar menor. E aí, quais são esses custos? Taxa de corretagem, que hoje em dia nem tem por que pagar, porque a maioria das corretoras não cobra, é taxa zero. Taxa de liquidação e emolumentos. E aí, juntando essas duas taxinhas, dá uma miserinha aí de 0,03%. Que pra mim, tá, sinceramente, eu acho tão pouco que eu nem abato. Eu deixo aquele lucro lá como ele tá, não abato, e eu deixo esse R$1, esses 50 centavos aí para a Receita Federal. E tem também um outro valor que você pode abater, que é o dedo duro. Pô, Júnior, dá trabalho pra caramba isso aí, hein, cara? Vou pagar esse imposto não, cara. Se você pensou isso, saiba que a corretora já antecipa um pedacinho do imposto de renda que você deve na venda das cotas com lucro. Isso se chama dedo duro e, na verdade, é um valorzinho de 0,005%, no caso de operações de swing trade, que você compra num dia e vende no outro dia, ou 1% no caso de day trade, que é quando você compra e vende no mesmo dia. Então, esse dedo duro é uma antecipação do imposto de renda, mas principalmente a função dele é para te dedurar, para mostrar para a Receita que você tem o imposto que você deve. Então, assim, fique tranquilo, registre esse valor, paga o seu imposto, porque a Receita está de olho em você e a gente não quer dor de cabeça, a gente quer investir com tranquilidade. E pessoal, essa parte do cálculo do imposto de renda é bem mais complicada mesmo, e por isso eu vou deixar aqui no card aquele outro vídeo que eu falei, onde eu vou mostrar vários exemplos, se você vai aprender a calcular em vários cenários, e também vou mostrar como gerar, como emitir o DARF para você pagar esse imposto. A sétima coisa que você precisa saber é sobre o custo médio de aquisição, também chamado de preço médio e também apelidado carinhosamente de PM. Quando você compra um fundo imobiliário várias vezes ao longo de vários anos, você vai comprar esse FI por valores diferentes. E aí, a cada nova compra, você tem que calcular de novo o seu preço médio. Então, por exemplo, se você compra uma cota a R$100 e aí no futuro você compra uma outra cota a R$200, o seu preço médio é de R$150. R$100 mais 200 dá 300,
divide por 2 cotas que você comprou, dá R$ 150. E aí, por que você tem que calcular o seu preço médio, o seu preço de aquisição? Isso vai ajudar você a fazer a declaração anual de imposto de renda para a Receita Federal, para você informar quanto que você tem investido, mas principalmente para você calcular o seu imposto de renda que você deve no caso de uma venda com lucro. A 8ª coisa que você precisa saber é que você tem que pagar o imposto de renda no máximo até o último dia do mês seguinte ao mês que você fez a venda com lucro. Então, se você vendeu com lucro em janeiro, você tem até o último dia útil de fevereiro para você pagar esse imposto. Essa regra existe porque naquele mês corrente, janeiro, por exemplo, você poderia fazer outras compras e vendas, e aí você poderia ter lucros e prejuízos, e quando você espera fechar o mês, você pode calcular, abater o lucro do prejuízo e fazer o cálculo para saber exatamente agora quanto que você deve de imposto baseado naquele lucro final que você teve. Tá? Então lembra, é até o último dia útil do mês seguinte. E a 9ª e última coisa é que para pagar esse imposto, antes você tem que gerar um DARF, que você pode gerar através do site da Receita Federal, através de um programinha que tem lá, que é o Sicalc Web. Mas você pode também gerar esse DARF pelo aplicativo do seu banco, e aí vai depender se o seu banco tem essa funcionalidade ou não. Mas o ideal é você usar o Sicalc Web mesmo, que é a maneira oficial de você gerar o DARF. Você vai inserir algumas informações pessoais, como o seu nome, telefone e CPF, vai inserir a data do período de apuração, que é o mês onde você fez aquela venda com lucro, e a data de vencimento, que é o último dia do mês posterior, do mês seguinte. Você também vai inserir o código da Receita 6015, que é referente a ganhos de capital na Bolsa de Valores, em renda variável, e depois você vai inserir finalmente o valor do imposto que você deve. E aí depois de gerar o DARF, você vai pagar pelo seu banco, seja pelo terminal ou pelo aplicativo, na opção específica de pagar DARFs. Mas tem uma exceção. A Receita não permite que você gere, que você emita um DARF com valor menor do que R$10. Então, se você está devendo até R$ 9,99, você não paga imposto naquele mês, se você registra isso aí, porque no futuro, quando você tiver um lucro maior, ultrapassando os R$10, aí sim você pode emitir o DARF e pagar o seu imposto. E o último ponto é que se você não pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte ao mês que você fez a venda das cotas com lucro, você vai ter que regerar esse DARF no futuro, vai ter que pagar acrescentando uma multa. Quanto mais tempo passar, você mais vai pagar de multa. E você calcula essa multa também pelo aplicativo, pelo programa do Sicalc Web. E era isso, pessoal. Como eu falei, esse vídeo era para ser mais teórico mesmo, porque eu vou gravar ainda um outro mostrando como é que você calcula suas compras e vendas, seu imposto, como é que você gera o DARF, emite o DARF para pagar. E também vou gravar um outro mostrando como é que você declara os seus lucros, tá? Os seus rendimentos e quanto que você tem investido em fundos imobiliários, como é que você declara isso na declaração anual que a gente faz à Receita Federal. Então se inscreve no canal, dá uma olhada na nossa playlist de imposto de renda que eu estou fazendo, para você não dar mole com a Receita Federal. Abraço, até o próximo vídeo e bons investimentos!